Graça e paz, amados. Continuando nossa série de estudos sobre o tema vida espiritual, vamos nos aprofundar hoje no primeiro pilar, que nós vimos na aula anterior, que é justamente a respeito da oração. Qual a importância da oração na nossa vida espiritual? Ela é de suma importância porque a oração é justamente o que estabelece um relacionamento com Deus. Relacionamento através do diálogo. A oração ela deve ser um diálogo nosso com Deus, um diálogo diário. Que quando nós deixamos de orar a Deus, nós estamos cortando esse relacionamento. Um exemplo claro disso é quando nós oramos constantemente e de repente, por um motivo ou outro, pela vida cotidiana, nós deixamos de orar. Ficamos um dia sem orar, 2 dias, e nós vimos que isso reflete na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos nos distanciando de Deus. Estamos praticamente esquecendo de Deus. E é justamente a oração que nos liga a Deus. No ministério de Jesus, ele várias vezes ele falou a respeito da oração. Ele ensinou os seus discípulos a respeito da oração. Primeiramente, ensinando-os a orar a quem? A Deus. Nós vemos na oração do Pai Nosso, Jesus ensinando os seus discípulos a orar. E se Jesus ele deu essa importância da oração, é porque realmente para a nossa vida espiritual, para a nossa vida aqui na Terra, para que nós conquistemos aquilo que Ele conquistou na cruz por nós, existe esse caminho que se chama oração. Por isso a oração ela é tão importante para nós. Nós queremos ensinar aqui justamente a respeito da importância da oração. Queremos lembrar você a respeito da importância da oração. Porque muitas pessoas, na sua vida cotidiana, colocam a oração em segundo plano. Não separa um momento para falar com Deus, para orar a Deus, para colocar as suas petições. Ela muitas vezes quer seguir sozinha, achando que não precisa de Deus. Então ela não precisa orar, ela não precisa fazer aquilo que a palavra nos ensina, que Jesus ensinou, porque ela se acha autossuficiente. Mas a autossuficiência é um engano no coração do homem. E a oração também indica isso, indica uma humildade de nós diante de Deus. E nós devemos chegar assim humilde e sinceros no nosso coração na oração a Deus. Porque Jesus ele disse lá em Mateus 21, no versículo 22, ele disse exatamente isso: tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você vê que ele não limitou o que você pode pedir na oração, porque a oração é justamente para isso, para que nós coloquemos tudo que nós precisamos diante de Deus em oração. Ele diz também, em Marcos 11, 24, por isso digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Então você vê que Jesus afirma várias vezes que a oração ela é eficaz para nós recebermos aquilo que Deus quer nos dar. Deus quer nos dar muito mais do que nós pedimos. Só que é necessário que nós peçamos a Ele. E um instrumento para esse pedido é a oração. É nós verbalizarmos os nossos sentimentos, os nossos desejos, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. E muitas vezes nós deixamos de pedir a Deus, nós deixamos de receber porque nós não pedimos. Como Jesus mesmo disse, que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. E essa petição, ela deve ser colocada diante de Deus em oração. E a oração, ela continua no ministério de Jesus até antes da sua crucificação. Você vê que em João 17, ele faz uma oração sacerdotal a respeito de todos aqueles que viessem a alcançar salvação através dele. Então você vê como Jesus ele utilizou a oração em vários momentos. Ele utilizou a oração em todo o seu ministério. Em todo o ministério ele usou a oração. Então você vê que, seguindo o exemplo de Jesus, orando ao Pai e pedindo, nós vamos receber uma vida vitoriosa. Nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós. E um outro aspecto importante da oração é que a oração ela não deve ser
só de pedidos. Ela deve ser também de agradecimento, de dar graças a Deus. Como eu disse, deve ser um relacionamento completo com Deus. Você fala com Ele a respeito do que você quer e também você fala a respeito daquilo que Deus tem dado para você. Então, estabelecer esse relacionamento através da oração é essencial para a sua vida espiritual. É muito importante. Você vê que na nossa página, na Palavras que Edificam, muitas pessoas têm aprendido através da oração e têm recebido milagres. E é dessa maneira que Deus trabalha. Nós colocando a nossa vida em oração, colocando as nossas petições diante de Deus, se for da vontade dele, e sempre é o nosso bem a vontade de Deus, ele responde. Então, pessoas têm alcançado testemunhos através de uma vida de oração. E é o que Jesus, ele diz lá em Romanos 12:12, que uma das virtudes do cristão deve ser a oração. Ele diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então, a oração perseverante, essa perseverança, essa insistência em uma vida de oração, ela traz bênçãos para a nossa vida. É isso que Paulo recomenda. Entre as várias virtudes que Paulo nos recomenda ao cristão, uma das principais é a oração. Ela não deve ser uma oração simples, ela deve ser sim uma oração perseverante. Ou seja, você tem que saber às vezes também esperar no tempo de Deus. Deve saber pedir no tempo certo, agradecer no tempo certo, para que a oração seja respondida. E se ela não for também, você deve saber ouvir a voz de Deus. Porque, como eu disse no início, a oração tem que ser uma conversa. Você tem que falar, mas também tem que ficar em silêncio, às vezes, para ouvir Deus falar ao seu coração. Isso é muito importante, porque a oração, ela tem um benefício também que regula as nossas emoções. Lá em Filipenses 4:6, Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Você vê que a oração ela tem efeito sobre as nossas emoções. Ela nos revigora, nos alegra, nos traz paz. Então você vê que aquele momento de oração que temos com Deus nos traz não só as bênçãos, mas também traz benefícios ao nosso corpo, à nossa mente, porque nós estamos ligados com Deus. É exatamente esse o motivo por que nós devemos praticar sermos perseverantes na nossa oração. Porque muitas vezes essa vida de oração, ela muda até a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, porque é o momento que a nossa mente está ligada com a mente de Deus, que nós estamos conectados com Deus, em que o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus de maneira plena. Por isso que a oração do povo de Deus, durante toda a história, não só na Bíblia, mas até os dias de hoje, é a oração que tem feito o povo de Deus conquistar vitórias. Não só a oração em particular, mas o segundo passo dessa vida de oração, nós temos a oração também em conjunto. Por quê? Porque depois de você orar sozinho, no seu íntimo com Deus, você deve também orar com sua esposa, com seus filhos, com a sua família e na sua igreja. Porque a oração em comunhão também tem muito mais poder no reino de Deus. Por isso que a igreja tem essa legalidade de se reunir e orar a respeito de um propósito, e Deus ouve essa oração de um povo unido através de um propósito. É isso que aconteceu com o povo de Israel nas muralhas de Jericó. Eles tinham um propósito de oração e se juntaram em um único propósito. Assim deve ser a igreja de hoje. No episódio de Esther também, ela convocou o povo para um jejum e uma oração. E Deus ouviu a oração do povo e salvou um povo todo. E assim, nos dias de hoje, as pessoas também têm deixado de orar em vista de um propósito. Têm deixado de orar coletivamente em um único propósito. Porque muitas vezes as pessoas estão orando por interesses particulares. E esses interesses humanos devem ser colocados de lado na nossa oração. Nós devemos ter uma oração segundo o coração de Deus.
A oração que agrada a Deus é justamente aquela que o Espírito nos impulsiona. O Espírito Santo também nos ajuda em oração. Então você vê que o tema oração, ele é um tema muito extenso. Por isso que nós vamos estar nos aprofundando mais nesse tema, porque a vida espiritual com Deus, ela começa na oração. Aquilo que nós recebemos de Deus na nossa vida, tanto espiritual quanto material, e também as outras pessoas que nos rodeiam, elas recebem tudo isso da parte de Deus através da oração. Então nós estamos vendo que a oração, ela é essencial. Ela é essencial para a vida do homem, para a nossa vida cotidiana. Porque o homem ele foi criado por Deus. Ele foi criado, como nós vimos, um ser espiritual. E essa conexão espiritual com Deus é através da oração. Só que ela não é só espiritual. A oração ela influencia a nossa vida na terra. A oração traz o espiritual para aquilo que é material. Esse é o poder da oração. É tornar realidade aquilo que os nossos desejos. Tornar realidade aquilo também que Deus ele tem como propósito para nós. Muitas coisas que Deus tem como propósito na nossa vida, nós tomamos posse disso através da oração. Porque Deus quer nos dar o melhor, mas Ele quer que através de um relacionamento com Ele, nós possamos conquistar isso. Através de uma maneira viva e eficaz. Uma oração viva e eficaz. A oração viva é aquela que acende o coração de Deus, que faz, como a palavra diz, Deus ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa súplica. Por que ele fala em clamor e súplica? Porque às vezes nós precisamos tocar mais fundo no coração de Deus. Mas como nós saberemos que devemos orar? É justamente através do Espírito Santo que habita em nós. Ele é o nosso ajudador, como diz a palavra de Deus. Ele nos ajuda também em oração. E até quando nós não sabemos como orar, ele nos ajuda através de gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus. Por isso, o companheiro da sua oração deve ser o Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós para nos ajudar também na oração. Então, esse tema oração, ele é um tema bastante abrangente. Mas, como eu disse, ele influencia na nossa vida. Por isso é importante nós aprendermos sobre oração. Nós aprendermos mais. E profundamente aprender sobre esse assunto de oração. Porque existem muitos temas dentro do tema da oração. Porque a oração, como nós vimos, não é só oração particular. Existe a oração coletiva, a oração intercessória, a oração de guerra espiritual. E é justamente sobre esses assuntos que se estendem a respeito da oração que nós estaremos continuando na próxima aula. Então não deixe de dar continuidade a esse estudo, que é o que Deus colocou no nosso coração, que os nossos seguidores da página pediram, porque a oração nos dias de hoje é uma necessidade. É uma necessidade individual, é uma necessidade da igreja, é uma necessidade do mundo, para que Deus venha reinar nesse mundo. Esse reino de Deus, como disse Jesus no Pai Nosso, ele começa através da oração. Nós trazemos o reino de Deus para a terra, ela começa através da oração na nossa vida, da oração individual e da oração coletiva. Então continue seguindo na nossa página do YouTube esse curso e não deixe de dar o like, de compartilhar esses estudos para que mais pessoas aprendam a ter uma vida espiritual com Deus, porque é essencial para todos nós. Então um abraço e até a próxima aula. Eu espero vocês aqui nesse canal, no próximo domingo, para mais uma aula a respeito da vida espiritual com Deus. Deus abençoe cada um e tenha uma ótima semana.